Seja muito bem-vindo a mais um novo episódio do Conversa de Dono. Esse podcast que inspira, provoca, transforma e alimenta a tua mentalidade, traz vários insights e histórias para você que empreende, você que é gestor, toca aí uma empresa, tem uma equipe por trás. Então fique ligado que hoje eu estou aqui com essas duas feras do ramo imobiliário. Para quem acompanha nossos stories viu que eu antes de chegar aqui já vim anunciando para onde eu estava indo. Então fique ligado, já segue o nosso canal e antes que eu peça para ele se apresentar, se liga no recadinho que eu tenho para você. Esse episódio do Conversa de Dono é o oferecimento do Sicoob Cred Serrana. Mais que uma solução financeira, uma parceria para o seu crescimento. Seja você uma empreendedora, um profissional liberal ou investidor, conte com as soluções financeiras completas do Sicoob. Quer saber mais? Acesse o site ou visite uma das agências. Sicoob Cred Serrana, mais que uma solução financeira. Estamos de volta ao nosso episódio do Conversa de Dono. E antes de eu começar com as nossas perguntas, eu quero pedir para que os nossos convidados do dia aqui se apresentem. Felipe, Guilherme, quem são vocês? Legal. Pode começar. Muito obrigado, primeiramente, pela essa oportunidade. Um prazer estar compartilhando um pouquinho da nossa experiência dentro do mercado imobiliário, na área de gestão de empresas, Isso é um prazer muito grande estar aqui, tá? Meu nome é Guilherme Amorim, sou natural de Curitiba, técnico em edificações, engenheiro civil e agora consultor de investimento imobiliário, gestor aqui da O Novo Imobiliário. Então, tenho uma longa estrada já dentro do mercado imobiliário, iniciando em Curitiba e agora aqui em Santa Catarina. Bacana. Felipe? Meu nome é Felipe Melo, sou natural de Telêmaco Borba, no Paraná, também paranaense. Por isso que a gente está bem, Paranaense é coisa boa. Então, vim para cá em 2016, Porto Belo, iniciei aqui com o ramo de alimentação, vendia carne assada, depois disso montei um restaurante e depois decidi mudar totalmente de área, trabalhei em algumas áreas diferentes até começar no ramo imobiliário, final de 21. E desde então vim trabalhando nessa área até chegar aqui no Novo Imobiliário. Bacana. É um corretor pandêmico. Eu além de ter a agência, eu sou professor na universidade, E eu falo que eu sou um professor pandêmico, porque nasceu o professor em mim com a pandemia, Bacana. Pessoal, antes da gente falar um pouco sobre o mercado imobiliário, sobre a questão das gestões e tal, eu quero conhecer um pouco mais, O Felipe eu já conheço a longa data, Mas o Guilherme nem tanto, apesar da gente já ter conversado um pouco anteriormente aqui. Mas antes de eu iniciar com as perguntas, Vamos voltar um pouquinho no tempo. O Guilherme já trouxe aqui que é de Curitiba e tudo mais, Mas como que começou a trajetória de vocês, E da onde que surgiu o interesse, pelo ramo imobiliário? Conte um pouco para nós, assim, como é que foi o caminho de vocês chegarem hoje na O Novo Imobiliário? Legal, vamos lá. Eu sempre tive uma conexão muito forte com o mercado imobiliário. A minha família vem de uma família humilde, mas a gente sempre teve terras, uma família que tinha roça, tinha chácara. Então o mercado imobiliário dentro da minha família sempre foi algo muito forte. A nossa família cresceu muito voltada para o mercado imobiliário. Desde pequeno eu lembro, tenho memórias, de gostar de desenhar casas, desenhar projetos, de ficar rabiscando ali, fazendo casas e imaginando um dia ser o dono de um prédio, Eu tenho uma memória muito fresca ainda dessas questões, já envolvendo o mercado imobiliário desde pequeno. E já no ensino médio fiz o Senai, o SESI Senai, e fiz o curso técnico de edificações, justamente para entender se realmente era isso que eu queria para minha vida, enfim. E fiz o técnico de edificações, formei no ensino médio já técnico de edificações, comecei a trabalhar na área, então trabalhei com Minha Casa Minha Vida, construção de pequenas casas, compras de terreno, revenda. Trabalhei na prefeitura ali da região metropolitana de Curitiba, então acompanhei licitações, acompanhei como que funciona um pouco da parte pública, departamento público, plano diretor das cidades, enfim, e daí, como consequência, acabei fazendo engenharia civil. Então, me tornei engenheiro civil, fiz o
a faculdade na PUC Paraná, né? Me formei em engenharia civil, trabalhei também em algumas construtoras, né? Principalmente lá na região de Curitiba, né? Que foi o foco principal. Fiz alguns empreendimentos ali, e daí acabou que a empresa cresceu, né? Veio para o mercado do litoral de Santa Catarina, que nos últimos anos, né, tem crescido muito, e conhecendo o mercado, né, vindo aqui coordenar obras, né, com uma equipe bem grande, me apaixonei pelo mercado imobiliário. Né? Então, vim como gestor de obras, né, como coordenador de obras de uma empresa, mas acabei me apaixonando pelo mercado de investimento imobiliário aqui no litoral. Aí mudei um pouquinho dentro da mesma área, mas saí do chão de obra e vim para o escritório para trabalhar com investimento. Bacana. Felipe? Então, eu vim em 2016, como falei, a Porto Belo, iniciei num comércio de carnes assadas, frango, costela, uma coisa que eu gosto muito de fazer, assar churrasco. E no final de 21, na metade de 21, na verdade, eu acabei vendendo meu restaurante, que comecei com carne assada e acabou virando restaurante. Então, depois disso, fui tentando algumas coisas, não deu, até comecei no final de 21, comecei no ramo imobiliário, fui indo, trabalhei alguns meses, acabei saindo da imobiliária para trabalhar em outras oportunidades que surgiram, mas sempre tentando, né? Porque, como eu falei, tive restaurante 5 anos, então eu conheci muitas pessoas por causa disso e fiquei conhecido também na região lá devido a esse comércio. E sempre tentando fazer alguma negociação, permuta, e fui gostando muito também da área da permuta. Voltei para a imobiliária e ano passado consegui fechar algumas permutas lá no Perequê. E ano passado eu recebi o convite para entrar aqui no Novo. Gostei da ideia deles, do jeito de trabalhar deles. A gente aprende muito aqui, convive com pessoas ali que, através do Novo Imobiliário, mudaram a vida deles praticamente, né? E a gente tá aqui até hoje e pretende ir longe aqui ainda. Uma fala tua que tu falou agora da questão de mudar de vida, né? E tem não sei se vocês acompanham a Trinca, né? Sim. E eles falam muito, né? Principalmente, e aí o ramo imobiliário e o corretor, né? Vem muito forte na questão da venda dos imóveis, né? Sim. E eles falam muito lá na palestra da Trinca, eles falam, né, cara, que as vendas é a maior chave para quem quer mudar de vida. Né? Então, eu vejo que o ramo imobiliário, ele pode mudar a vida tanto de quem investe, né? Porque eu compro lá um imóvel de 300, 400 mil e daqui 10 anos ele está valendo mais de 1 milhão, né? Tanto para aquele que está na venda do imóvel, né? É bem legal essa chave aí que você falou, Felipe, da mudança de vida, né? Vamos passar para o bloco 3 aqui, onde a gente fala um pouco da gestão de uma imobiliária e gestão de equipe. E aí não vale tu querer puxar o saco aqui. Vou tentar. Não vai aumentar a porcentagem da comissão. Vamos lá. Guilherme, fale para nós, gerenciar uma das maiores imobiliárias do Brasil, né? Não deve ser fácil. Eu hoje tenho dentro do meu time lá, uma equipe de 7 colaboradores e às vezes a gente já está arrancando os cabelos, né? Conta para nós um pouco, então, como é que essa rotina, eu acabo acompanhando um pouco dos stories até que o Felipe faz ali, mas conte pra gente como que é essa rotina de liderança, né? E quais são os maiores aprendizados, assim, né? Porque eu comentei, né? Eu sou professor na universidade e eu garanto que eu aprendo, às vezes, muito mais que até meu aluno, porque eu tenho que preparar aquela aula, eu tenho que montar aqueles slides, eu tenho que estudar para poder passar para eles, né? E eu acredito que com você também. Então, conta para nós, como é que é o teu processo de liderança, tá? E o que mais você aprende junto com essa equipe de alta performance, né? Perfeito. Hoje realmente uma honra poder estar à frente dessa equipe, né? Hoje o Novo Imobiliário, nós somos mais de 300 corretores, né? Então uma equipe bem grande. Até comento que eu saí da construção civil com cerca de 300 montadores da equipe de linha de operação e vim para uma gestão consultiva, né? Então é um desafio muito prazeroso, porque como você disse, né, no intuito de se aperfeiçoar para trazer um aperfeiçoamento da equipe, a gente aprende ainda mais.
né? Então, hoje no Novo Imobiliário a gente bate muito nessa tecla realmente de pessoas, né? A venda consultiva é sobre pessoas e treinar um time também é muito sobre isso, é entender sobre pessoas, né? Nós nos especializarmos em aperfeiçoar cada corretor, cada consultor de investimento de uma forma diferente, né? Entender que uns têm qualidades distintas do outro e a gente precisa conseguir alavancar o potencial de cada um, né? Então nós temos muitos treinamentos aqui na nossa empresa. Hoje temos o G2 Academy, que é a maior plataforma, né, de ensino para corretores de imóvel que nós temos, é a Netflix do corretor de imóvel, né? Então é muito interessante, nós trazemos muito isso para o nosso corretor, né? Então a nossa gestão aqui é muito sobre ambiência, né, sobre um ecossistema de prosperidade, de alta performance, de treinamentos, de conversas 1 a 1 para realmente potencializar que cada corretor, cada consultor tem de melhor para que a gente possa servir o nosso cliente, né, e servir outros seres humanos, né, que no final das contas é sobre isso, né, a gente entender mais de pessoas, conseguir conectar mais com pessoas e mostrar para elas, né, o potencial do nosso mercado e como a gente pode ajudar famílias a transformarem de vida, né, e consequentemente nós também, né, então a gente bate muito nisso. Treinamento, ambiência e perspectiva de um futuro, né, de uma mudança de vida significativa. Bacana. Você falou ali que vocês têm 300 corretores na equipe, né? Nós somos uma franquia, né? São 42 agências espalhadas por todo o Brasil. A gente tem nas segundas-feiras, que é o que a gente chama internamente do PDA, que é o Programa de Desenvolvimento de Agências. Legal. Mas eu vejo, não só na minha equipe, que é exclusiva para atender os nossos clientes ali, mas um conflito às vezes até de geração, porque eu já passei dos 40, eu tenho... essa galera mais do designer e coisa, é uma galera muito jovem, né? Tem gente lá com 20 anos, a Clara, que é do nosso financeiro, ela tem 26 anos, então tem diferença, né, nas gerações. Sim. E também eu percebo muito diferença até regional. Por exemplo, eu atendo, ontem eu estava numa reunião com o Wellington, que ele tem a unidade dele no Belém, lá em Belém, né? Não só no sotaque, em tudo assim, né? Tem uma diferença na cultura e tudo mais, né? Sim. Você percebe esses 300, são todos aqui? Não, né? Não. Como é que funciona a distribuição dessas 300 pessoas? Legal, vamos lá. Hoje o Novo Imobiliário, né, se tornou uma das 3 maiores empresas imobiliárias do Brasil e líder aqui na região sul, né? E hoje nós temos filiais fora do Brasil. Né? Então estamos hoje em 4 países. Né? Estamos no Brasil, a nossa matriz, temos em Portugal, temos em Londres e também nos Estados Unidos. Então temos unidades espalhadas, né, nesses países e principalmente aqui dentro de Itapema. Então em Itapema aqui nós estamos com mais de 10 unidades. Né? Aí dentro dessas unidades nós temos os corretores, os consultores e cada uma tem o seu gestor e o seu diretor. Né? Então hoje eu lidero uma equipe, né, estou junto com o nosso diretor Luiz Calisto, sócio também, com 35 corretores. Né? 35 corretores sobre minha gestão direta. Né? Mas no total a gente passa aí dos 300 corretores. Mas até comentando sobre isso, sim, a gente pega muita diferença de pessoas, de estilos, de culturas, de pensamentos, né, de níveis intelectuais diferentes, porque o mercado imobiliário dá essa oportunidade. Né? Hoje nós temos uma acessibilidade para entrar dentro do mercado imobiliário muito bacana, né? Porque hoje com o curso do Cresci, que são cerca de 6 meses, em 1 ano, né, já consegue um diploma para poder atuar na área, né? E com um custo baixo para poder investir. Então nós pegamos pessoas de várias áreas distintas e do Brasil inteiro. Hoje, aqui na nossa sala, nós não temos ninguém que é natural aqui da nossa região. Isso que eu ia comentar, a região de Balneário, assim, ó, é difícil você pegar, vamos dizer assim, os nativos, Exato. né? É uma região que vem muita gente de fora, né? Com esse sonho, primeiro, de morar na praia, né? E o outro de mudar de vida, né? Então, Exato. Deve ser uma galera muito diferente. Assim. Tem gente do Brasil inteiro aqui conosco.
do Brasil inteiro. Nas nossas unidades é gente do Brasil inteiro. Então é muito legal, isso eu particularmente gosto muito de pessoas, e acho que até uma característica de um gestor, de um líder, tem que ser isso, né? Gostar de pessoas e saber interpretar, né? Entender como que a gente pode adaptar, né? Todo mundo e fazer um contexto tão grande dentro de um time que performe bem, né? Legal. Dando sequência nessa tua fala aí de equipe e tudo mais, vamos falar um pouco sobre a marca O Novo, né? Como que nasceu o Novo, né? Qual que foi o insight, ou a luz assim né, que deu a origem ao projeto da imobiliária? Legal. O Novo Imobiliário é pelo fundador Guilherme Martins, então ele é o nosso CEO, né, ele que fundou a marca O Novo Imobiliário, que antes era GMI, né, Guilherme Martins Imóveis. Então ele era um corretor autônomo, né, que começou a se destacar muito, né, uma pessoa hoje referência até no digital, né, faz palestras hoje no mundo inteiro, e ele começou a se destacar muito aqui no nosso mercado, né, no litoral de Santa Catarina, aqui em Itapema, e Porto Belo também, mas há uns anos atrás era mais em Itapema, né, e depois de um tempo formou o Novo Imobiliário, né, a ONI, como nós apelidamos carinhosamente. Então ele é o nosso CEO e ele fez uma parceria, né, uma sociedade junto com o Guilherme Mortari. Então, até acho que eu acertei no nome. Tava esperto, você não vai confundir. É a empresa dos Gui. É a empresa dos Guilhermes. Isso é bem legal. Eu falei, bom, o nome eu já tenho para prosperar bastante, então já é um ponto positivo. E ele fez essa parceria, então, o Guilherme Martins com o Guilherme Mortari, que nós chamamos hoje de ONI G2, né? E depois de um tempo a empresa foi crescendo, foi expandindo, né? Nós estamos, neste ano, também dobrando o tamanho da empresa, né? E com isso, novos sócios vêm, né? Junto como é o caso do Luiz Calisto, né? Então, hoje é o CEO Guilherme Martins, o Guilherme Mortari como diretor e o Luiz Calisto também como diretor e sócio proprietário, e eu como gestor aqui da unidade. Bacana. Até você falou ali do Guilherme, eu tenho um parceiro nosso, também é corretor de imóveis, que é a GM Imobiliária, que é também Guilherme o nome dele. Só que lá de Lages. Lá. Legal. Como que... Aí você foi falando ali na questão das unidades, eu vejo que vocês... até dentro do marketing, dentro do contexto, vamos dizer assim, de um conceito, se eu for pensar nas minhas aulas, né, isso tem um nome, né? Mas eu quero que você responda para nós aí. Como que vocês se posicionaram de forma tão estratégica no mercado, né, para hoje se tornar aí uma das maiores do Brasil? Legal. A nossa empresa entendeu que, como até tem um ditado da família já, e muito conhecido, que quem compra terra não erra. Né? Terra não enferruja, dizia meu avô. Terra não enferruja, exatamente. Então, o mercado imobiliário desde sempre foi um mercado maravilhoso. Né? Em qualquer lugar do mundo, investir em imóveis é um excelente investimento. Né? Que com o passar dos anos, nós comparamos com outros tipos de investimento, né, ações, enfim, criptomoedas, né, os diversos investimentos que nós temos, o mercado imobiliário ele sempre se destaca, né, a médio e longo prazo. E a nossa empresa é muito focada em investimento imobiliário. Né? Então, até o nosso CEO Guilherme Martins comenta que nossa empresa é uma empresa do mercado financeiro que, por acaso, utiliza imóveis. Então, o nosso foco é alavancagem e consolidação patrimonial através do mercado imobiliário. Com isso, nosso produto de maior foco são imóveis na planta. Então, acho que essa é uma grande estratégia que nos tem feito nos destacar no Brasil e ao redor do mundo hoje, é essa questão de trabalhar com imóveis em fase de pré-lançamento. É mostrar para o cliente que o imóvel acaba se tornando um detalhe, porque o foco é realmente mudar o patrimônio, criar um patrimônio dentro do mercado imobiliário. Então hoje o nosso atendimento é muito consultivo, né? Não necessariamente apresentando o apartamento em si, mas apresentando em números como que nós podemos utilizar do mercado imobiliário para fazer dinheiro, para alavancar o patrimônio. Eu acho que o ponto principal da nossa empresa estar se destacando hoje é essa área de investimento, né? Focado mais para investimento do que imóvel em si, e o digital, né? Como nós estamos aqui, entendemos o poder do digital.
Bacana. Felipe, tô achando que tu tá muito quieto. Não, direcionado mais para a especialidade da Guilherme, né, cara? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o mercado imobiliário. Você já comentou agora sobre essa questão do foco no investimento, né? Que é o que a imobiliária vem buscando hoje junto com as vendas e clientes. Como é que está o mercado, né? Me corrige se os dados, se fosse do marketing, eu acho que eu teria melhores os números. Mas eu li recentemente uma pesquisa que das 10 cidades do Brasil, nós temos lá Balneário Camboriú, Itapema, daí eu acho que vai para Vitória, alguma coisa assim, depois já vem Itajaí, né? Tipo, se pegar as 10 cidades mais valorizadas, né, do Brasil, as top 5 ali, são daqui da região, dessa nossa faixa aqui, né? Balneário, Itapema, Itajaí, depois pula para Floripa, essa faixa que nós temos aqui, né? Como que o mercado imobiliário, né, do nosso litoral, ele vem tendo esse crescimento, né? Eu citei aqui algumas cidades, eu já dei um spoilerzinho, mas quais são as cidades que estão se destacando em valorização? E qual que virou, vamos dizer assim, o destino preferido? Eu citei essa faixa aqui, acredito que vocês até comentaram, vocês estão abrindo agora uma unidade em Porto Belo, né? Mas traga para nós, assim, qual a leitura de vocês sobre crescimento, né? Dessa faixa, assim, quais são as cidades que estão tendo maior valorização? Hoje eu acredito que seria Porto Belo. Porto Belo, por estar começando teoricamente agora, né? O crescimento, a questão de verticalização ali, os empreendimentos indo para lá, acredito eu eu tenho certeza que a valorização tá grande. Porto Belo valorizou 132% nos últimos 3 anos e está cada vez mais tá tendo melhoria na cidade. Daqui a pouco vocês vão entender o que é o Master Plan, né? O que tem lá em Porto Belo, que é o diferencial, que é o Master Plan. Que não é qualquer cidade que tem, esse que é um plano de crescimento organizado. Então isso está fazendo total diferença lá em Porto Belo. Vamos ter agora alargamento de faixa de areia, já teve construção dos moles, revitalização das avenidas. Então ali, para quem quer investir ali, está começando ali, com certeza um dos melhores locais para... Eu acompanho, né, através do Instagram e o que vai aparecendo para nós, né, até porque como eu estou constantemente aqui na cidade, né, seja para visitar parentes ou clientes nossos por aqui, acaba surgindo muita coisa no meu Instagram, a gente acompanha ali, né? Eu vejo bastante falar agora sobre o Hard Rock Café, né? Sim. Que esse ainda pertence a Itapema, né? Porque ele está bem no Rio ali, né? Na divisa ali, né? Isso é algo, pelo tanto de divulgação, acho que vai ser um marco aqui para a cidade, para a região, né? Porque é uma marca, né? A marca Hard Rock Café já é mundial também. Mas isso é Itapema, né? Então, dando gancho, Felipe, que tu falou ali, traga para nós então um pouco desse Master Plan, né? Vocês estão envolvidos, a Unovo está envolvida nesse Master Plan. Explica para a gente o que é esse Master Plan, como que ele vai transformar então essa região. Legal. Aqui a nossa região é muito abençoada, até eu já investi até trazendo um pouquinho o contexto do litoral como um todo, né? Eu já invisto em Itapuá, por exemplo, que já é Santa Catarina, divisa entre Santa Catarina e Paraná. Do Porto de Itapuá. E já invisto lá, é uma cidade muito bacana, porque o litoral, principalmente a nossa região aqui, os nossos estados, né, de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, gosta muito do litoral, e nós temos várias capitais próximas de áreas litorâneas. Então, veraneio tem uma intensidade de pessoas que sempre vêm para o litoral, né? E com isso, cada vez que vem, dá vontade de vir morar em definitivo, dá vontade de vir e não voltar mais. E o que a gente vê hoje na Costa Esmeralda, que é essa nossa região, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, indo um pouquinho ali para Florianópolis, Governador Celso Ramos, Bombinhas, né, que é maravilhoso, nós temos alguns diferenciais que eu vejo que é o que potencializa mais o mercado imobiliário aqui dessa costa, né? Como você comentou, a gente tem Itajaí ali na Praia Brava com valor
excepcional de metro quadrado. Balneário Camboriú hoje, né, já virou a Dubai brasileira, né? Temos Itapema agora, enfim. Questão geológica, né? A nossa região é uma baía, então quem vem aqui gosta porque a água, o mar é mais tranquilo, né? A temperatura da água é mais elevada, então um local gostoso para tomar banho. Então são várias questões desde natureza e de desenvolvimento imobiliário que a nossa região aqui é muito privilegiada, né? Então, claro, muito puxado pelo que aconteceu em Balneário Camboriú, né? As outras regiões vão crescendo também, né? Mas a nossa região é muito abençoada, né? Em vários aspectos diferentes. E entendendo sobre isso, né? Agora entrando nessa questão do Masterplan em si, o que a gente estava conversando um pouquinho atrás, né? Quando eu falei que trabalhava em prefeitura, em plano diretor de cidade, né? O que toda cidade deveria fazer é planejar antes de começar a crescer. Esse deveria ser o ideal, e a gente tem o que se chama de plano diretor de cidades, né? É justamente isso, fazer um planejamento de normalmente 5 anos, para onde que a cidade vai crescer, onde que serão as áreas residenciais, as áreas comerciais, as avenidas principais da cidade, novas avenidas. Então tem esse traçado, né, dentro das prefeituras. E hoje o Masterplan dentro de Porto Belo nada mais é do que o novo plano diretor da cidade de Porto Belo, mas ele se chama Masterplan porque aqui nós temos a ACIP, né, que é a Associação das Construtoras e Incorporadoras de Porto Belo, que eles entenderam que tudo que estava acontecendo em Balneário Camboriú nos últimos anos estava acontecendo em Itapema, por consequência iria chegar em Porto Belo, né? E a cidade de Porto Belo por muito tempo era uma cidade de passagem, né? Você comentou que morou aqui há alguns anos, né? Era uma cidade de passagem para quem ia para Itapema e para quem ia para Bombinhas, né? Então até 2018, se a gente pegar, né, no Google Maps ali, nas imagens, era uma cidade com pouco desenvolvimento, né? Mas com tudo que estava acontecendo, a ACIP criou esse projeto, que é um projeto de 10 anos, né, com mais de 22 obras na cidade, e apresentaram isso para a prefeitura e criaram essa parceria público-privada. Então hoje o Masterplan é um nome comercial para o plano diretor da cidade de Porto Belo, que foi aceito pela prefeitura e criou-se essa parceria público-privada. Então o Masterplan começou em 2022 e vai até 2032. Né? Como o Felipe comentou, alargamento de faixa de areia, revitalização da orla, temos muitas obras acontecendo na cidade que impactam diretamente na valorização imobiliária. Então por isso que hoje a cidade está crescendo muito como investimento com o mercado imobiliário, porque a justificativa do porquê a cidade cresce tanto é justamente para onde a cidade em si está crescendo, não só os empreendimentos, né? Então o que está acontecendo na cidade? Como que a cidade está se desenvolvendo? Está se preparando para a mobilidade urbana, para sustentabilidade, para qualidade de vida. E hoje nós temos esse projeto muito bem elaborado dentro da cidade de Porto Belo. E é isso que justifica um pouco Hard Rock Café estar aqui, uma franquia internacional, né? Temos Viva Parque, primeiro bairro parque do Brasil, campo de golfe iluminado. Então, assim, os empresários entenderam que aqui é realmente o local para se investir para os próximos anos. Né? Tá, eu fiz algumas anotações aqui, vocês vão falando e eu vou rabiscando o negócio. E esse que você comentou de Porto Belo ser uma cidade de passagem, eu lembrei na época que minha mãe, ela trabalhava numa loja de roupas no antigo Banco do Brasil, bem na avenida principal ali de Porto Belo, né, descendo o Hotel Baleia Branca ali, né, e pegando a Avenida Nova. Ela tinha loja trabalhar na loja de roupas ali, e as pessoas, elas não queriam que melhorasse o trânsito, o fluxo dos carros, justamente porque se tem engarrafamento, as pessoas vão parar, vão pegar uma água, vão olhar a loja, vão comprar. Então as pessoas de Porto Belo não queriam que desenvolvesse, né? Justamente por isso, para trancar a galera e ficar aqui, porque acontecia isso, as pessoas vinham de Itapema para Bombas, né? E não paravam em Porto Belo. Então quando tinha trânsito era bom, porque daí movimentava o comércio ali, né? Legal. Tanto que foi um dos
comentários, até pegando um pouco desse gancho, das pessoas, dos moradores de Porto Belo, em não querer que seja feita aquela avenida lá dos fundos, que é aquela que já vai cortar lá para Mariscal, justamente por isso, porque o comércio local de Porto Belo ia ser afetado, porque ia tirar todo o trânsito ali, não, vai cair 30%, 40% do nosso movimento, do nosso fluxo de pessoas aqui, então eles não queriam que fosse feito, né? Eu acho que até por isso que vem demorando tanto para sair essa rua lá, eu não sei como é que chama aquela avenida lá. Segundo acesso que eles estão chamando. Que vai sair já lá embaixo, perto do shopping, né? Uma outra coisa que eu anotei aqui também, que eu acredito que faça um pouco do que tu chamou ali nos tópicos, né, da nossa região, é a questão do nosso clima aqui, né? E ainda quando eu morava em Balneário, né, hoje Balneário tem vida própria, independente da época do ano, né? Mas quando eu morei ali, nós tínhamos muito a questão da alta temporada, baixa temporada, né? E aí tinha a alta temporada, vamos dizer assim, dos jovens, né, que era a época ali assim das férias do ano novo, Natal, Réveillon, Carnaval. Aí depois do Carnaval vinha a temporada dos idosos, e chovia de ônibus dos idosos aqui no nosso litoral, né? Justamente por causa do nosso clima. Então, eu já passei dos meus 40, né? Então tá na hora, né, de eu começar a pensar na minha aposentadoria. Por que não numa melhor região onde tem um melhor clima para eu estar, né? Além do que a gente até conversou antes do episódio, da questão de segurança, de eu poder caminhar normalmente numa rua, né, de noite, independente do horário e tudo mais. Sim. Então, tem vários pontos que eu vou voltar para Balneário mais uma vez. Eu vou me aposentar aqui em Balneário. Eu saí, mas eu volto, Balneário. Pessoal, vou passar para o bloco 7, onde a gente vai falar, então, dessa questão de investimento, de oportunidades, né? Até pegando um pouco dessa questão que eu trago, assim, que eu quero me aposentar no litoral, né? Muita gente acha que investir em imóveis é caro, né? Não sei se quando as pessoas entram em contato com vocês, elas têm esse pensamento, né? Como que a Novo, né, tem feito para tornar esse acesso, né, mais possível, né? Se existe alguma facilidade e tudo mais, e eu que quero investir em imóveis, qual é o primeiro passo que eu devo fazer? Agora que eu vou te vender um apartamento. Era o meu bloco que eu estava esperando. São 3 perguntas, depois a gente vê sobre isso. Primeiro me responde. Acho que a Luísa tem que estar junto, que ela vai dizer. A mulher que decide, né? Não adianta, né? Então, como que né? Como que a Novo faz, né, o processo para tornar isso mais acessível, né? Não adianta querer me vender nada. Quais as facilidades, né, que vocês têm? Vamos chamar, acho que fica mais fácil para quem está nos assistindo, né? E para quem quer começar, qual o primeiro passo que ele deve dar? Primeiramente, que aqui, nossa região, Itapema e Porto Belo, é uma das únicas que você compra direto com a construtora e paga em 120 vezes, 10 anos sem juros. Apenas com uma pequena correção do CUP, que dá 0,2% ao mês, é bem pouco o valor. Então, assim, você consegue ir na construtora, escolher o teu sonho, teu investimento, né? Então, a partir daquilo ali que você... Não, eu quero investir aqui, vou comprar um apartamento para mim investir, para mim futuramente morar, igual você comentou. Cara, e tem uma facilidade gigante para comprar. Tem gente que acha assim, tem que ter muito dinheiro para comprar. Não, consultora pedindo 7, 8, 10% de entrada, saldo em 120 vezes e um reforço anual. Então isso aí tudo a gente consegue negociar direto com a consultora, não precisa de burocracia de banco, de nada. E com isso aí o pessoal viu isso aí também e está trazendo muito investidor para cá por causa dessa facilidade. E esse é os 2 motivos principais, inclusive, que todas as nossas unidades, inclusive fora do Brasil, vendem aqui a nossa região de Itapema e Porto Belo, né? Justamente por 2 pontos principais.
como o Felipe comentou, essa condição de aquisição única no Brasil, né, sem financiamento bancário. Para ter ideia, hoje a documentação que precisa para se rodar um contrato hoje de um investimento imobiliário, RG, CPF, comprovante de residência e certidão de casamento, se for o caso. Né? Então aqui a facilidade é muito grande para se tornar um investidor do mercado imobiliário. Né? E o segundo ponto, né, que é a questão da valorização. É a região que mais valoriza no Brasil, é aqui a nossa região. E por onde começar, isso é muito importante, porque é a forma como nós lidamos com clientes todos os dias aqui. A gente trabalha muito no digital, com tráfego pago, né? Então recebe clientes no digital e muitos vêm, é uma frase comum aqui para os nossos corretores, e os que entram, os novatos aqui, passam bastante dificuldade com isso, que é, me manda o preço e a planta, é isso que quero saber. E o primeiro passo para se investir no mercado imobiliário é entender e ter um consultor de investimento. Acho que esse é o primordial, o inegociável é você buscar uma pessoa que conheça do mercado, né? Porque hoje os nossos atendimentos são muito consultivos. Então, antes de apresentar um produto, uma planta ou o preço de forma direta, eu preciso entender com o nosso cliente, né? Qual que é o objetivo do investimento hoje? Né? É algo para uma moradia, é algo para veraneio, ou é algo realmente para investimento, uma alavancagem patrimonial, ou para uma consolidação, para uma geração de renda passiva? Porque cada objetivo tem um imóvel específico, tem um planejamento específico. Então hoje o novo imobiliário trabalha muito nessa questão, uma venda consultiva, de entender o objetivo do nosso cliente, como que nós podemos apresentar às vezes outras oportunidades. Né? Eu tenho o caso de duas clientes que queriam para moradia e elas queriam um imóvel pronto. E apresentando o mercado, mostrando as oportunidades para que ela possa tomar a melhor decisão, nós chegamos num consenso que financeiramente valeria mais a pena investir um imóvel na planta e vir morar de aluguel. Que o desembolso seria muito menor fazendo dessa forma. Então elas mudaram de ideia realmente, né, mostrando, né, junto com a família, entendendo que valeria mais a pena. Que ela iria desembolsar menos, não iria precisar descapitalizar de um patrimônio de forma imediata, ia ficar morando de aluguel e ao mesmo tempo, quando o apartamento dela ficou pronto, ela já tem um patrimônio também extremamente valorizado. Né? Então, acho que o ponto principal é buscar um consultor de investimento. Né? Então, a gente comenta aqui que nós não somos mais corretores de imóveis, né? Nós somos consultores de investimento imobiliário, justamente por isso, por entregar esse conhecimento do mercado e elaborar a estratégia direcionada para qual o objetivo do nosso cliente. Né? Porque assim, a gente tenta explicar assim, para o cliente o que acontece. A gente vai montar um fluxo para ele de pagamento. Vários casos, né? O cliente vê o anúncio lá de imóvel de 400 mil e acaba comprando 1 milhão, porque a facilidade é grande para comprar. Hoje a gente tem imóveis aí que você consegue com 60 mil de entrada e parcela de 2.500 por mês e reforço de 49. Só que qual que é a jogada? Você começou, vamos dar um exemplo, o imóvel vai começar ano que vem a ser construído. Então a pessoa vai comprar agora, daqui 5 anos vai estar com o imóvel na mão, sendo entregue para ele, e ele pagou, na verdade, 60% do valor total do imóvel. A partir que ele entregar, o próprio imóvel vai se pagar, porque ele vai alugar, anual, vai fazer locação de B&B, e assim. Então, depois quando você está com toda a metade do imóvel a pagar, ele mesmo praticamente vai se pagar. E isso facilita muito pro investidor entender, para quem nunca investiu entender, e outra, sem contar a valorização, igual o Guilherme falou. Eu vou comprar um imóvel hoje, vou começar ano que vem. Além da sua valorização normal, iniciou a obra já vai valorizar 10%. Depois disso, a conta que a gente faz, que já é um valor mais, não é assim para encher, para o cliente achar que não, isso não existe. A gente coloca a valorização mínima de 15%. Ou seja, quando ele receber o imóvel dele, já triplicou o valor. Só que aqui a gente faz uma conta em 15%. Só que aqui a média é 20% ao ano da valorização. Então tem mais essa questão que a gente mostra para o cliente quanto que ele vai ganhar lá na frente.
Uhum. Vocês falaram, o Felipe deve receber, né, que tu comentou ali, né, que as pessoas, vocês trabalham muito do digital, né, daí a pessoa cai, o teu lead cai lá, preço e planta, né, é muito parecido com o que a gente recebe lá, né, ainda hoje, vindo para cá, caiu um lead para mim lá eu direcionei o nosso lead pro WhatsApp, o cara, como funciona? Eu disse, não, mas calma, né, você vai entender o teu negócio, né, se eu não for entender a tua necessidade. E é uma coisa, e talvez vocês tenham essa questão, claro que os valores de um plano de uma agência é bem diferente, né? Mas eu vou falar assim, eu comento muito para o cliente, tem muita coisa que a gente pode te oferecer como agência, assim como vocês como imobiliário, vocês têm muito o que eu pode oferecer para uma pessoa, então você precisa necessitar as necessidades dela, os desejos dela também, porque às vezes ela tem um desejo de ter a casa própria, né? Então tem muito disso aí. E também o poder que ela tem financeiro. Né? Às vezes, ainda hoje eu perguntei para esse rapaz ali, eu disse, tá, mas a gente pode, no meu caso, né, a gente pode fazer um planejamento das suas redes sociais, a gente pode fazer tráfego pago, eu posso fazer um site, a gente pode fazer Google, tem um monte de coisa que eu posso fazer para você. Eu preciso entender o que melhor te adapta. Se tu já tem algo em mente, tal, não sei o quê. Daí, e ele sempre com a retaguarda, assim, sempre querendo se segurar, e isso ocorre com bastante pessoas, né? E aí eu perguntei, tá, mas então me diz uma coisa, qual que é o valor que você tem previsto de investimento mensal para esse teu projeto? Aí parece que eu joguei uma bomba, né? Não, eu disse assim, cara, porque assim, se tu me falar, eu tenho X para investir, X para colocar por mês, aí eu consigo te mostrar isso, né? Agora, se você me falar que tem 3X, aí a tua opção ganha também. A mesma coisa, a necessidade e desejo ali para ele, né? Então eu vejo que é um pouco, não é só com nós que acontece isso, é com todo mundo. Falando um pouquinho, pessoal, eu sou lá de Lages, né? Não posso considerar que é interior, não, eu acho que é interior, né? Nós estamos no meio do estado ali. Logisticamente, Lages está num ponto muito, muito bom, né? Agora, puxando um pouco a sardinha lá, porque ela está no cruzamento da 282 com a 116, então, logisticamente, né, ela está acesso muito rápido para Curitiba, acesso ao litoral, né? Ela é muito positiva nessa questão de logística, né? Falando um pouco sobre a diferença do mercado imobiliário do litoral, né, para o interior, né? Existe uma diferença bem grande, né? Eu que faço essa ponte, né, litoral e Lages direto, né, eu vejo que tem uma grande diferença, né? O que muda na relação do perfil do comprador aqui para vocês, né? E aí falando um pouquinho dessa questão da abordagem dos leads, né? Qual que é a estratégia de vendas que daí vocês fazem, né, de acordo com cada comprador? Então vamos lá. O que muda na relação do perfil do comprador e qual a estratégia utilizada? Legal. O que nós vemos muito gritante, assim, a diferença, seja para o interior ou outras regiões do Brasil, o principal é essa questão da condição de aquisição. Já muda, né? Até como o Felipe comentou, um cliente às vezes vem com uma ideia de um imóvel de 500 mil e vê que tem um potencial financeiro para investir de 1 milhão, por exemplo, né? Por não ter juros, não ter essas condições, né? E o que principal diferença que eu vejo até do mercado de Curitiba, que é uma grande capital, já é um polo muito desenvolvido, né, nessa questão de investimento imobiliário também, é que nós aqui no litoral conseguimos romper a barreira da localidade. Eu acho que esse é um dos principais diferenças do mercado imobiliário de Lages, por exemplo, né, trazendo uma regionalidade do investimento no litoral, né? Hoje o mercado imobiliário de outras cidades dependem muito de quem vive ali, né? De quem está vivendo ali. Às vezes tem um imóvel, ou mora de aluguel e quer adquirir o seu primeiro imóvel, ou quer começar a ter mais imóveis dentro da própria cidade. E hoje, até o Novo Imobiliário, nós vendemos para mais de 20 países ao redor do mundo, né? Então temos clientes em Japão, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Nova Zelândia. Por quê? Porque nós conseguimos romper a barreira da localidade, da regionalidade, né? Então, acho que esse é um dos principais pontos que muda do potencial do mercado. Essa questão da valorização, né? Valorização imobiliária da região e não depender necessariamente de compradores regionais, né? De investidores regionais.
gente consegue pegar investidores do Brasil inteiro e agora de mais de 20 países ao redor do mundo, né? Ah, bacana. Tu foi falando desse ao redor do mundo, me passou até a minha empresa que eu trabalhei antigamente, a empresa de logística, que era uma confusão, cada andar era um país diferente, assim. Como é que vocês fazem essa distribuição da equipe, assim? Tem uma equipe que atende a investidores de fora, tem estrangeiros, ou não, meio que caiu? Como é que faz essa gestão para investidores externos de fora? Hoje, o novo imobiliário se destaca muito também por cada corretor, cada consultor de investimento ser uma referência dentro do mercado imobiliário, né? Então, todos nós nos destacamos dentro do digital e acabamos atraindo clientes, né? Atraindo leads para a pessoa, né? Para cada corretor. Então, hoje temos diversos corretores e cada um atende aonde chegar o cliente. Tá? Então não temos um direcionamento específico. Hoje o nosso maior público são brasileiros morando fora do país, né? Mas já estamos pegando estrangeiros investindo aqui na região. Né? Os portugueses hoje, até pela facilidade da comunicação, né? São grandes investidores aqui na região. 90% dos nossos clientes de fora do Brasil são brasileiros residindo em outros países, né? Mas hoje já estamos pegando estrangeiros investindo aqui. E daí nós fazemos todo o suporte, principalmente para o estrangeiro, né? Então daí na minha forma de gestão, eu faço atendimento junto com o corretor, explicamos para eles juridicamente como é que eles conseguem fazer o aporte aqui, abertura de conta em banco para fazer os pagamentos, o que precisa de documentação. Então nós damos o suporte jurídico também para que esse estrangeiro se torne um investidor aqui na nossa região, né? Ah, legal. Nós estamos chegando no bloco 9. Depois nós temos o finalzinho, que é o antigo de frente para o Juju. Já vou comentar com vocês o que é esse aqui. Nada mudado de nome. No bloco 9 aqui, nós vamos falar sobre... o Felipe até trouxe ali a questão de 15%, 20% de valorização e tudo mais, né? Vamos falar então nesse bloco sobre triplicar, né, ou duplicar o patrimônio. Antes disso, para quem está assistindo o nosso episódio aqui, deixa nos comentários se você está no litoral ou você está no interior. Comente aqui. Ou melhor, comente aqui, deixa a cidade que você está. E qual cidade que você está nos assistindo aí, para a gente entender um pouco quem está nos acompanhando aí. Pessoal, agora conte para nós aqui, para quem está nos assistindo, por que investir em imóveis ainda é uma das formas mais seguras e rentáveis, né? A gente comentou ali que terra não enferruja, né? Não gasta, né? Então, por que investir em imóveis é uma das formas mais seguras e rentáveis para se construir aí um patrimônio? Pode começar dando continuidade. O que é muito bacana aqui que nós vemos de referência também, pegando em análise outros tipos de investimento, né? Que hoje, por exemplo, dentro do mercado de ações ou fundos imobiliários, ou um LCA, um LCI, você precisa aportar um valor determinado para começar a rentabilizar em cima dele. Trazer para números práticos aqui. Eu quero rentabilizar 15%, 10% em ações em cima de R$1 milhão. Eu preciso aportar R$1 milhão para começar a rentabilizar em cima dele. No mercado imobiliário isso não precisa acontecer necessariamente. Né? Com um imóvel de R$1 milhão, a gente dá uma entrada aí que o novo imobiliário consegue, né, diferente do mercado. O mercado trabalha aqui com 10, 15% de entrada, nós conseguimos 7% de entrada. Então, de um imóvel de R$1 milhão, a gente está falando com R$70 mil de entrada e 120 parcelas mensais de R$ 2.500, a sua rentabilidade já está acontecendo em cima do R$1 milhão. Né? Então, acho que esse é um entendimento muito bacana para diferenciar do potencial de investimento dentro do mercado imobiliário e outros tipos de investimentos, né? E essa questão da volatilidade, nós sofremos muito, né? Então vai investir em ações, por exemplo, gosto muito de tecnologia, a gente pega
um caso recente da Nvidia, por exemplo, né? Nem me fale, eu perdi uns pila. Assim, tem essa volatilidade, né? Que a gente está sujeito ao mercado de coisas que são imprevisíveis, né? A gente, claro, com um estudo, né, com um consultor de investimento dentro do mercado financeiro, é elaborada uma estratégia de um risco mais alto, um risco menor, mas ainda existe esse risco e essa volatilidade de mercado. E no mercado imobiliário é mais palpável. Um empreendimento é um prédio, está ali o terreno, né? Você consegue materializar o investimento. Né? E com essa questão de master plan, de projeção da cidade, de grandes incorporadoras, grandes empreendimentos aportando um valor considerável dentro da região, mostra a segurança do mercado. Né? Não é aquela especulação imobiliária. Né? Você consegue ver a cidade crescendo de forma organizada, de forma planejada. Isso consegue dar uma visão de futuro de baixo risco. Né? Além de ser um imóvel palpável, você consegue entender a projeção para 5, 10 anos do que vai acontecer na cidade. Você tem essa justificativa do porquê da valorização. Então, né, como a gente comentou, quem compra terra não erra, né? O imóvel não enferruja. Então, em qualquer lugar do mundo, investir em imóveis é um bom negócio, né? Porque é escasso. Né? A terra é uma só e os lotes vão cada vez diminuindo mais. Então, a gente tem essa raridade, né, da terra, né? Necessariamente. Então, hoje, eu sou até meio suspeito porque sou apaixonado pela construção civil, mas invisto em criptomoedas, invisto em ações, mas hoje o meu grande aporte de investimento realmente está dentro do mercado imobiliário por essa rigidez, né, essa segurança e esse baixo risco que nós temos de investimento. Legal. E também, né, lembrando que a nossa imobiliária, Volvo, não trabalha com qualquer construtora. Antes da gente começar a divulgar o empreendimento, passa pelo crivo jurídico, eles analisam a consultora. Por que tudo isso? Para o nosso cliente ter uma segurança que vai receber o seu imóvel. Já aconteceu em uns locais de acontecer ali, a construtora lançar e não conseguir entregar. Eu tenho um apartamento que eu comprei, paguei ao longo de... Não cheguei a completar os 24 meses, porque a ideia era você ir pagando ele 24 meses depois, você entraria nele e tudo mais. Eu, na 20ª parcela, parei de pagar, porque não saiu do chão o negócio. E assim como eu, eram duas torres com 3 apartamentos por andar, 15 andares. Ali se foi um sonho, né? E tá rolando agora na justiça e tudo mais. Era uma empresa, e eu busquei informações, era uma empresa que tinha um escritório em Balneário, já tinha entregue obras em Blumenau, em Itajaí, em Navegantes, né? Estavam com várias obras, né? E aí quando eles foram para lá, eu disse, agora é o momento de eu comprar com eles, né? E depois que eu fui descobrir que eles estavam já vendendo, já estavam numa bola de neve, estavam vendendo um para pagar a construção do outro e tal, e ali foi, né? A nossa garantia que nós temos hoje é o terreno lá, que a justiça segurou, tá? Eles têm um prazo agora de 2, 3 anos para fazer a venda daquele terreno e devolver o dinheiro para os compradores, ou senão vai a leilão, né? Então eu espero aí que no máximo daqui 5, 6 anos saia alguma coisa, mas isso já está há bastante tempo já desenrolando, né? Então, eu comentei anteriormente que como eu trabalhei com permuta, permuta, para quem não sabe, é, digamos, trocar o terreno por apartamento, né? Um futuro apartamento. Então, assim que acontece. Hoje tem um sistema de SPE e também tem o patrimônio de afetação, que é 2 seguranças que as construtoras passam, tanto para o permutante quanto para quem está investindo ali. Que o que acontece? O que é isso? O dinheiro da obra vai direto para uma abre um CNPJ exclusivo para aquela obra, uma conta bancária. Todo o dinheiro daquela obra só pode ser usado para a obra. O consultor não pode ir lá, estou precisando de 50 mil. Não. Ele só vai ter acesso a dinheiro depois que entregar o empreendimento. E ainda fica uma parte retida porque a consultora tem que dar 5 anos de garantia da obra. Então hoje tem-se essa segurança. Claro, não é todas as construtoras que trabalham com isso. Mas as que a gente trabalha aqui, é obrigatório ter pelo menos SPE. Então, essa é mais
uma garantia de investimento que o cliente vai ter para comprar e receber o imóvel. Isso é realmente muito importante tocar no assunto mesmo, né? Porque a nossa empresa se tornou uma das 3 maiores no mercado imobiliário, e nós realmente temos um nome que nós carregamos junto, né? Nós somos corresponsáveis nesses empreendimentos, né? Então, essa questão jurídica que o Felipe comentou é muito importante. Nós temos 3 premissas que são inegociáveis para o novo imobiliário, que é solidez financeira, qualidade construtiva e prazo de entrega. Então, fora essas premissas, a gente ainda faz uma análise jurídica da construtora e busca construtoras que tenham a questão do SPE, do patrimônio de afetação, justamente para a gente mitigar o risco a praticamente zero, né? E porque quando nós temos um cliente que está investindo, fazendo mais dinheiro dentro do mercado imobiliário, né? Claro, é ruim para todos, né? Mas é uma coisa. Nós temos clientes que, estão economizando tudo que tem para começar a investir ou para pensar numa aposentadoria, aí um sonho vira um pesadelo, né? Então, isso realmente, né? Nós comentamos que em terra de oportunidade existem oportunistas, né? Mas dentro da nossa empresa nós somos extremamente criteriosos para não trazer nenhum empreendimento que possa acontecer de não entregar ou de atrasar uma obra. Então, somos bem rigorosos em relação a isso. Ok, eu até lembrei a história que, assim como eu, comprou junto comigo lá da Gisele. Ela, uma amiga minha, ela tinha recebido uma herança do vô dela que tinha morrido e tal, e ela comprou 2, pagou à vista, um para morar e o outro para investir. E aí ela ia morar com a mãe, tá também bem orada lá. Ela conseguiu ainda buscar de uma antiga obra da construtora e tal, estava em negociação com um apartamento em Blumenau, porque daí pelo menos ela tinha um apartamento, botava para vender e recuperava o investimento, né? Mas é bem importante isso que vocês trouxeram dessa segurança, né? E falando um pouco da questão de multiplicar, de transformar em 3, né? Como que o pequeno, daí falando pequeno, nós aqui, né? Como que o pequeno investidor pode, com a estratégia que vocês montam aí, multiplicar ou triplicar o patrimônio que eles adquirem? Vou dar um exemplo meu, que eu tenho, para quem não investiu, ter mais ou menos uma noção. Ano passado eu comprei, na verdade 2, comprei 2 flats, né? Mas falando de um deles. Na época o valor dele, se não me engano, de tabela, era um pré-lançamento, 390 mil, se não me engano. É um andar mais alto, tem essa questão também, quanto mais alto, mais valorizado é ele. Então, na época lá, foi mais ou menos uns 22 mil, 23 mil de entrada, e eu consegui uma parcela de 1.250 nesse flat. E tem os reforços anuais, tudo, né? Então, assim, para a pessoa entender, hoje, se eu for entrar lá na tabela da construtora, esse mesmo flat meu, tá valendo 483 mil. E a parcela de 1.250 com o reajuste do CUB, hoje a última parcela que veio, se não me engano, é 1.310. Então veja quanto valorizou o imóvel e quanto está a parcela. Essa é a grande jogada de você comprar direto com a construtora. E nós buscamos muito também pela essa força de venda que o novo imobiliário tem, né, construtoras parceiras que nos possibilitem ter condições de aquisição diferenciada. Né? Então hoje nós temos diversas construtoras parceiras nossas que nós conseguimos um desconto, né, para o cliente investidor, um valor de metro quadrado abaixo do mercado. Né? Então isso é muito importante. Porque quando a gente pega um imóvel com 50 mil reais de desconto, 100 mil reais de desconto no ato da compra, esse valor já é algo muito significante. Né? Porque pensando numa revenda, por exemplo, você já está 50, 100 mil reais com uma margem para ser competitivo com o valor de mercado. Né? Então, elaborar essa estratégia é muito interessante e como o Felipe comentou antes, né, nós buscamos aí uma condição de aquisição de um aporte de 60% a 65% do valor do imóvel até a entrega do empreendimento. Isso também é muito importante pensando nessa questão de duplicar, triplicar o patrimônio. Tá? Porque em números práticos aqui, a gente está falando de um imóvel de R$1 milhão, mas isso se encaixa
caixa para qualquer 300, 500, enfim, mas para facilitar o cálculo, um imóvel de R$1 milhão vai aportar 600 mil até a entrega e esse imóvel tranquilamente vai estar valendo 2 milhões e 200, 2 milhões e 300 mil reais. Então, a condição de aquisição facilita a liquidez desse imóvel. Então, se a gente pega pelo valor aportado, né, são 600 mil e compara com os 2.200, 2.300, a gente está falando aí de pelo menos triplicar o patrimônio. Se a gente pega pelo valor total do imóvel, né, considerando o saldo devedor, pelo menos dobrar o patrimônio. Né? Então, nós trabalhamos, que é o como fazer, né, o como fazer dobrar ou triplicar o patrimônio é isso. Uma condição de aquisição melhor possível, menor valor de entrada, parcelas reduzidas, né, reforços com uma condição bacana para descapitalizar o menos possível e pegar um empreendimento de alta rentabilidade. Uma localização estratégica, uma construtora sólida, um produto, pensando no cliente final, que seja um produto de interesse, né, para a gente ter uma grande parcela da população que tem interesse nesse investimento para a gente conseguir ter uma alta liquidez. Então, são essas estratégias que nós elaboramos para poder realmente dobrar ou triplicar o patrimônio. Né? Para você entender, eu sempre falo para os clientes de 2 exemplos que eu sei, né? Claro, tem milhares de exemplos. Né? Quando eu vim para cá em 2016, estavam fazendo a venda do Portland, da Maibele, fazendo marcha, depois eu marco ele. Na época foi lançada a 299 mil. Um apartamento, se não me engano, é 80 metros quadrados com 2 suítes. Bem localizado, na Avenida Eronildo ali. Hoje, se você chegar lá com 1 milhão em dinheiro para comprar, dificilmente você vai conseguir achar um lá. Quando chegar até 1 milhão, vai comprar um apartamento aqui. Pode ser que tenha, mas vai dar trabalho. Em 2019, um casal de amigo meu comprou um apartamento na planta. Na época, 2019, não se falava em Hard Rock Café, em moda, em alargamento de faixa de areia, nada disso aí. Não se tocava nesse assunto. Ele falou, vou comprar para mim morar. Ele é daqui de Porto Belo. E ele comprou na época, acho que deu 50 mil de entrada, não tinha esse parcelamento tão prolongado, ele comprou, se não me engano, 84 vezes na época, que era o parcelamento. Ano passado ele recebeu o empreendimento dele, um apartamento de 3 suítes, 100 metros da praia ali, próximo ali a Miatã ali, empreendimento. Cara, quando ele recebeu, o dono da construtora queria comprar dele. Ofereceu 2 milhões para ele. E daí eu falei para ele, cara, não venda. Não venda porque vai ter o Hard Rock, vai ter o Pier, vai ter os módulos. Cara, teu apartamento logo vai estar 3 milhões. E ele tá lá, ele falou, cara, não vou ficar aqui, gostei, vou ficar por aqui. Então, para entender quanto valoriza as coisas aqui. Quanto... Eu trago muito de uma referência de como eu comecei a investir, né, Juliano, no mercado imobiliário, porque por estudar o plano diretor da cidade e entender para onde ela vai crescer, já estrategicamente fazia a aquisição de terrenos que eu gosto muito, de terreno onde tem uma estrada de chão. Porque eu sei que pelo plano diretor vai passar um asfalto, vai passar uma calçada, e a gente vai conseguir ter uma alavancagem muito maior na valorização, né? Que eu comento, né? A gente tem duas formas de fazer dinheiro com o mercado imobiliário. Na transformação arquitetônica, né? Na compra de um terreno e construção de uma casa, ou tirar algumas casas e construir um prédio, e na transformação urbana, né? Nas transformações da cidade que impactam diretamente o mercado imobiliário. Então hoje nós temos o alargamento de faixa de areia para acontecer em Porto Belo, que por estudos e pelo que aconteceu em Balneário Camboriú, as obras do alargamento da faixa de areia valorizam imóveis até 500, 600 metros do mar em 30%. Então uma obra de infraestrutura urbana impacta diretamente no mercado imobiliário. Então, entender o momento de entrada no mercado imobiliário, por isso que hoje estamos conseguindo fazer tanto investimento aqui na região, é isso. É porque a cidade está crescendo tanto e tem tanta coisa para acontecer nos próximos anos que quem está investindo agora, além de ganhar pela valorização do imóvel, está ganhando pela valorização da cidade. Até comento com alguns clientes que hoje
Porto Belo, nós investimos em imóveis na planta e em uma cidade na planta, por tudo que tem para acontecer. Então essa estratégia é muito importante para alavancar. Além de você poder morar num lugar bacana, né? Que a gente está falando de investimento em patrimônio e tudo mais, né? Imagina, né, teu colega ali morar, né, a 100 metros da praia, sim, pertinho do Hard Rock Café, né? A melhoria de infraestrutura urbana me dá também uma qualidade melhor de vida, né? Me dá uma série de outras coisas, não só na questão, a gente está falando muito da questão do investimento, da valorização, mas, né, para aquele que quer, vamos dizer, morar num local desse, né, construir a sua casa ali, né, a sua residência, né, é algo bem bacana também. Pessoal, olha, eu acho que já passamos de 1 hora de episódio aqui. A conversa vai indo, né? Eu tenho um último bloco aqui, que é o... Frente com o Juju. Não é mais o de frente com o Juju. Nós estamos mudando para ping-pong esse bloco aqui, que eu não quero copiar a moça lá do... Era do SBT, né? Era do SBT, né? Eu não quero copiar ela lá, porque vai que um jurídico do SBT bate aqui em casa, né? Não dá. Tá? Mas é um bate-papo rápido, tá? Eu vou largar umas perguntas aí e o que vir na lata vocês respondem, tá? Tá rolando um mundial aí, tipo mundial bola na frente do gol, tá? Para vocês, um erro que ensinou muito. A administração financeira. Desenvolvimento de capacidade de gestão emocional, acho que é um ponto principal. Imóvel residencial ou comercial? Qual que você prefere investir hoje? Para investimento, eu acredito comercial. Eu vou no residencial. Uma cidade que ainda vai explodir em valorização. Cara, na nossa região aqui ou qualquer lugar? Qualquer lugar, né? Rapaz, agora você fez uma pergunta difícil. Aqui já está explodindo, né? Eu vou em uma próxima nossa, mas ainda um potencial muito grande para os próximos anos, que é Tijucas. Tijucas já está valorizando, né? Eu marquei uma aqui, Barra Velha. Barra Velha também. Se não fosse o mercado imobiliário, qual carreira vocês seguiriam? Alimentação. A minha paixão é cozinhar, assar carne. E, claro, lidar com o público, né? Eu adoro o público. Exato. Eu teria algum comércio também. Um comércio voltado para alimentação também. Um restaurante. Qual conselhos vocês dariam para quem está começando a investir agora? Não pare. Começa hoje, começa agora. Bacana, pessoal, encerramos aqui o nosso episódio de hoje com essas duas feras do mercado imobiliário. Se vocês têm curiosidade, querem conhecer um pouco mais do Onovo, eu vou deixar na descrição do nosso vídeo aqui o Instagram dos dois, o Instagram da imobiliária. Tem site também? Tem site. Vamos deixar o site, vamos deixar todos os contatos para vocês aqui na descrição do nosso vídeo também. Se você vir lá através dos nossos cortes, pode mandar um direct, não tem problema. Pessoal, querem falar alguma coisa no encerramento? Eu agradeço a oportunidade, um prazer enorme. Juliano, obrigado pelo convite. Gente, mercado imobiliário é maravilhoso, investir é maravilhoso, né? Que a gente entenda que investir em dinheiro, né, nas finanças, mas investir também em conhecimento, em aprendizagem, isso é muito importante. E o melhor momento foi ontem, o segundo melhor momento é agora. Primeiro agradecer você que deu essa oportunidade, porque para mim é a primeira vez que faço. Você viu no começo, por que você está quieto? Eu tô nervoso. Mas depois a gente vai se soltando e a mesma coisa, a gente tá pensando em investir, não pense muito, invista, porque investimento imobiliário não tem erro. Muito bom. Felipe, obrigadão. Guilherme, obrigado. Obrigado Obrigado mesmo. Pessoal, nos vemos até o próximo episódio. Valeu! Tchau.